E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Educatalks novo. Preparadíssima. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, vamos combinar, é a base para realizar qualquer sonho. Qual o tema? Planejamento financeiro. Ih, me pegou de jeito. Planejamento financeiro era uma coisa que eu, no passado, jurava que era só para empresas, sabe? Muita gente pensa assim. Mas depois que eu entendi o poder que ele tem na vida pessoal, virei a maior entusiasta. Verdade. E não precisa ser nenhum bicho de sete cabeças, né? Não, não, de jeito nenhum. Eu, por exemplo, quase fiquei a ver navios numa viagem por pura falta de planejamento. Tinha um dinheirinho contado e, na empolgação, acabei gastando tudo com souvenirs na primeira semana. Imagina o sufoco. Nossa, que situação. Aprendi a lição da marra? Mas é isso, a gente tá aqui para desmistificar essa ideia de que planejamento financeiro é complicado. A gente quer mostrar que é mais fácil do que parece. E com algumas dicas simples e práticas, qualquer um pode ter as rédeas das suas finanças. Show. E para começarmos essa jornada, nada melhor do que não entender o beabá. Afinal, o que é e para que serve esse tal de planejamento financeiro? Olha, planejamento financeiro é muito mais do que controlar gastos, viu? É mais amplo. É sobre ter uma visão panorâmica de para onde seu dinheiro está indo, definir metas para o futuro e traçar estratégias para alcançar seus objetivos. Pois quer objetivos. Sejam eles comprar um carro, uma casa, viajar o mundo ou até mesmo garantir uma aposentadoria tranquila. É como construir uma ponte entre você e seus sonhos. Uma ponte que nos leva para uma vida mais tranquila, né? Com certeza. Mas falando em tranquilidade, quais são os benefícios de ter um bom planejamento financeiro? Ah, os benefícios são muitos. Em primeiro lugar, você tem o controle total do seu dinheiro, né? Total. Sabe exatamente para onde ele está indo. O que te ajuda a evitar o endividamento excessivo e ter mais paz de espírito no dia a dia. Segundo, com um plano bem definido, você consegue realizar seus sonhos. Isso é muito bom. Comprar casa própria, viajar para aquele lugar incrível, investir na educação dos seus filhos. São de muita gente. Tudo isso fica mais perto quando você se planeja. E não podemos esquecer da segurança que um bom planejamento proporciona, né? É fundamental. Tipo, se rolar algum imprevisto ou crise econômica, a gente já tem um plano B, né? Exatamente. Quando você se planeja, está mais preparado para lidar com imprevistos, como uma crise econômica ou a perda do emprego. É como ter um paraquedas caso algo dê errado. Além disso, você garante a sua segurança financeira no futuro, investindo em previdência privada ou outros tipos de investimento de longo prazo. Parece que só tem vantagens. Realmente são muitas. Mas, sendo realistas, também existem desafios, né? Sim, Quais são as maiores dificuldades na hora de colocar o planejamento financeiro em prática? sem dúvida. Um dos maiores desafios é a resistência cultural. Resistência cultural. Como assim? Muitas pessoas crescem ouvindo que falar de dinheiro é tabu, sabe? Que é preciso economizar, mas sem ter, de fato, uma educação financeira sólida. Entendi. É como tentar andar de bicicleta sem rodinhas. Entendi. Você pode até conseguir, mas as chances de cair são grandes. Verdade. E essa falta de conhecimento pode levar a decisões financeiras impulsivas, né? Com certeza. Tipo comprar aquele smartphone novo no calor do momento, sem pensar nas consequências. É bem isso. E, principalmente para as empresas, as incertezas econômicas são outro grande desafio, né? A economia é bem imprevisível. A economia é como um mar, com ondas e marés imprevisíveis. E isso pode impactar diretamente o planejamento financeiro, Faz sentido. dificultando a projeção de receitas e despesas. E a gente viu, durante a nossa pesquisa para esse episódio, que a falta de dados de qualidade também é um problemão, né? Sim. Para um bom planejamento, é fundamental ter informações precisas sobre as suas receitas, despesas e investimentos. Fica difícil, né? Sem isso, é como tentar montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças. Fica difícil ter uma visão clara da sua situação financeira e tomar decisões assertivas. E quando a gente tem vários objetivos financeiros? Acontece bastante. Tipo, quer viajar, mas também quer comprar um carro. Como lidar com essa disputa de prioridades? Essa é a questão de R$ 1 milhão. Conciliar diferentes objetivos financeiros pode ser um desafio, mas é totalmente possível com um bom planejamento. É possível, então. A chave é definir prioridades, estabelecer metas realistas e prazos para cada objetivo e ter disciplina para seguir o plano. É como um GPS que te guia pelos caminhos mais eficientes para alcançar os seus destinos. Perfeito. Entendemos a importância, os benefícios e os desafios, mas, na prática, como colocar a mão na massa e fazer um planejamento financeiro? Quais são os primeiros passos? O primeiro passo é fazer um diagnóstico da sua situação financeira atual. Tipo um check-up.
É como tirar uma radiografia das suas finanças para entender o que está funcionando bem e o que precisa ser ajustado. Analisar seus ganhos, seus gastos, suas dívidas, seus investimentos, enfim, ter uma visão completa do seu panorama financeiro. Entendi. E depois desse raio-x financeiro, qual é o próximo passo? Definir as suas metas. Quais metas? O que você quer alcançar com o seu dinheiro? Comprar uma casa, fazer uma viagem dos sonhos, ter uma aposentadoria tranquila. Defina seus objetivos, tanto de curto quanto de longo prazo. É importante que essas metas sejam realistas e mensuráveis para que você possa acompanhar seu progresso e se manter motivado. Legal. Metas definidas, qual é o próximo passo para colocar o plano em ação? Chegou a hora de elaborar o plano em si. E como a gente faz isso? Com base no diagnóstico da sua situação financeira e nas suas metas, você vai criar um plano detalhado de receitas, despesas e investimentos. É como um roteiro que te guia, passo a passo, na direção dos seus objetivos. E como garantir que esse roteiro seja seguido à risca? É só seguir o plano e pronto. A implementação do plano é fundamental. Precisa ter disciplina para seguir o que foi definido, controlar seus gastos, fazer seus investimentos e monitorar os resultados. E lembre-se, o planejamento financeiro não é estático, ele precisa ser flexível. A vida muda, as prioridades mudam e o seu plano precisa acompanhar essas mudanças. E que ferramentas a gente pode usar para facilitar essa organização toda? No mundo digital de hoje, com certeza, existem aplicativos e softwares que podem nos ajudar, né? Com certeza. Existem diversas ferramentas disponíveis, desde as mais simples, como planilhas, até softwares de gestão financeira mais completos. A escolha da ferramenta vai depender das suas necessidades e do seu nível de conhecimento sobre finanças. Mas o importante é encontrar uma ferramenta que te ajude a visualizar e controlar suas finanças de forma clara e organizada. E para quem está começando agora, tem alguma dica prática para não se perder nesse mar de informações? Claro, anote tudo. Todas as suas receitas e despesas, por menores que sejam. Tudo. Parece ter trabalhoso, mas, acredite, faz toda a diferença. Categorize seus gastos para entender para onde seu dinheiro está indo. Organizar é importante. Identifique e elimine os gastos desnecessários. É como fazer uma limpa no seu guarda-roupa, tirando tudo que não te serve mais e abrindo espaço para coisas novas. Faz sentido. Saber para onde o dinheiro está indo é o primeiro passo para ter controle sobre ele. Mas, e para definir metas realistas, tem algum segredo. O segredo é começar com metas menores e ir aumentando gradualmente. Se você nunca se planejou, tentar mudar tudo de uma vez pode ser frustrante e te levar a desistir no meio do caminho. Tem que ir com calma. Comece com pequenas conquistas, como economizar um valor específico por mês, e vá aumentando o desafio conforme você se sentir mais confiante. É como aprender a tocar um instrumento musical, você não começa tocando uma sinfonia, começa com notas e acordes simples e vai evoluindo aos poucos. E a reserva de emergência, a gente ouve falar muito sobre isso. Qual a sua importância dentro do planejamento financeiro? A reserva de emergência é o seu porto seguro. Ter um fundo para imprevistos te dá segurança para lidar com situações inesperadas, como um problema de saúde, a perda do emprego ou um conserto urgente no carro. É como ter um colete salva-vidas para se proteger em caso de turbulência. O ideal é ter um valor equivalente a pelo menos 6 meses dos seus gastos mensais. E por último, mas não menos importante, invista. Investir? Essa parte do planejamento financeiro sempre me deixa um pouco apreensiva, parece tão complexo. É normal se sentir assim. Muita gente tem receio de investir por falta de conhecimento. Mas acredite, não precisa ser nenhum bicho de 7 cabeças. Existem diversas opções de investimento adequadas a cada perfil de risco e objetivo financeiro. O importante é buscar informação, estudar as opções e, se necessário, procurar ajuda de um profissional. É como escolher um prato no restaurante. Você precisa conhecer o cardápio, entender os ingredientes e pedir ajuda ao garçom se tiver dúvidas. E como garantir que o planejamento continue funcionando ao longo do tempo? Afinal, a vida é cheia de surpresas, né? A revisão periódica é essencial. Revise seu planejamento a cada 3 ou 6 meses, ou sempre que houver alguma mudança significativa na sua vida, como um aumento de salário, o nascimento de um filho ou a compra de um imóvel. É como ajustar as velas do seu barco para garantir que ele continue navegando na direção certa, mesmo com as mudanças do vento. Ou seja, o planejamento financeiro é como um mapa que nos guia na direção dos nossos sonhos, nos ajuda a evitar perrengues e ainda nos dá aquela sensação de segurança e controle sobre o nosso dinheiro, né? Exatamente. E o mais legal é que ele é totalmente personalizável. É mesmo. Cada pessoa pode adaptar o planejamento às suas necessidades, seus sonhos e seu estilo de vida. É como escolher a roupa que melhor veste o seu corpo. Show.
A gente cobriu bastante coisa nesse primeiro bloco, né? Bastante coisa. Mas ainda tem muito mais. No próximo bloco, vamos aprofundar alguns tópicos importantes, como a gestão do fluxo de caixa, que é essencial para manter as finanças da sua empresa saudáveis, e as estratégias para renegociação de dívidas, para te ajudar a sair do vermelho e respirar aliviado. E vamos falar também sobre planejamento tributário, que é fundamental para otimizar os recursos da sua empresa e reduzir a carga tributária de forma legal e eficiente. Fiquem ligados que a gente já volta. E aí, pessoal, de volta com a Educatoxo Nova, no bloco anterior a gente desvendou o básico do planejamento financeiro, né? O que é, para que serve, seus benefícios e os desafios que podemos encontrar pelo caminho. Isso mesmo. A gente viu que o planejamento financeiro é como um mapa, né? É uma mapa. Que te guia na direção dos seus sonhos, te ajuda a evitar perrengues financeiros e ainda te dá aquela sensação de segurança e controle sobre o seu dinheiro. Importante, né? Mas agora, a gente vai aprofundar alguns pontos importantes que vão te ajudar a colocar tudo isso em prática. E que tal a gente começar falando sobre a gestão do fluxo de caixa? Me parece que isso é um ponto crucial, né? Para qualquer empresa se manter saudável. Com certeza. A gestão do fluxo de caixa é como o oxigênio de um negócio. Sem ela, a empresa simplesmente não sobrevive. É o controle das entradas e saídas de dinheiro, né? É tipo controlar tudo que entra e sai. Garantindo que sempre tenha recursos disponíveis para cobrir as despesas, investir em novos projetos e, claro, gerar lucro. Imagina um restaurante, por exemplo. Se o dono não souber exatamente quanto dinheiro entra com as vendas, quanto gasta com ingredientes, aluguel, funcionários e tudo mais, como ele vai saber se o negócio está dando lucro ou prejuízo? Fica complicado. Fica impossível, na verdade. Entendi. Ter uma visão clara do dinheiro que entra e sai é essencial. Mas como fazer essa gestão de forma eficiente? O primeiro passo é ter um sistema de controle financeiro eficiente. Você precisa registrar todas as suas receitas e despesas, por menores que sejam. E não vale anotar num papelzinho pedido na gaveta. Não. Papelzinho não. Use uma planilha, um software de gestão financeira ou até mesmo um aplicativo no celular. Tem vários, né? Existem várias opções no mercado, como o Guia Bolso, que além de registrar suas receitas e despesas, ele categoriza seus gastos automaticamente e te ajuda a visualizar para onde seu dinheiro está indo. O importante é ter tudo organizado e atualizado. Organização é a chave. E depois de registrar tudo, o que mais precisa ser feito? Com base nesses registros, você vai fazer projeções do seu fluxo de caixa. Projeções. Isso significa estimar as entradas e saídas de dinheiro para um período futuro, geralmente um mês, um trimestre ou um ano. Mas calma, não precisa ter bola de cristal. Você precisa se basear em dados históricos, analisar as tendências do mercado e considerar os seus planos para o futuro. Por exemplo, se você planeja lançar um novo produto, você precisa levar em conta os custos de produção, marketing e distribuição. Faz sentido. Mas e como lidar com a imprevisibilidade do mercado? Às vezes as coisas não saem como planejado, né? Tipo, uma crise econômica surge do nada. Ou um novo competidor entra no mercado. Exatamente. Por isso é importante você criar diferentes cenários nas suas projeções. Diferentes cenários. Um cenário otimista, um realista e um pessimista. Isso te ajuda a ter uma visão mais ampla dos possíveis resultados e se preparar para diferentes situações. É como um jogo de xadrez. Você precisa pensar em diferentes jogadas do seu oponente para não ser pego de surpresa. É como ter um plano A, B e C, né? Mas e se mesmo com todo esse planejamento, a empresa se encontrar com dificuldades financeiras, tipo as dívidas começam a se acumular e a situação fica apertada? Nesse caso, a renegociação de dívidas pode ser uma alternativa importante e não precisa ter vergonha de buscar essa solução. É normal. Muitas empresas passam por momentos de aperto e, muitas vezes, renegociar é a melhor forma de reorganizar as finanças e evitar problemas maiores. É como um jogo de futebol. Às vezes, você precisa recuar para se reorganizar e partir para o ataque com mais força. E como funciona essa renegociação na prática? É só ligar para o banco e pedir para diminuir a dívida? Não é tão simples assim, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Tá. A primeira coisa é ter uma comunicação clara e transparente com seus credores. Explique a situação da empresa, demonstre sua boa-fé e apresente uma proposta de pagamento realista. É importante ter em mente que o objetivo da renegociação é encontrar uma solução que seja boa para ambos os lados. Então é com uma conversa franca, né? Isso. Tipo, olha, tô passando por um momento difícil, mas quero honrar meus compromissos. Podemos encontrar uma forma de ajustar os pagamentos para que eu consiga me organizar. Exatamente. A renegociação é uma via de mão dupla. Os dois lados precisam ceder. É preciso encontrar um acordo que seja viável tanto para a empresa quanto para o credor. E durante essa conversa, você pode tentar renegociar os prazos de pagamento, buscando um prazo maior para quitar suas dívidas, tentar reduzir as taxas de juros, ou até mesmo conseguir um desconto no valor total da dívida. Interessante.
É como uma negociação onde cada lado apresenta as suas condições e busca um acordo que seja bom para todos. E falando em otimizar recursos, a gente não pode deixar de lado o planejamento tributário, né? Com certeza. O planejamento tributário é fundamental para qualquer empresa que queira reduzir a sua carga tributária de forma legal e eficiente. É como a gente diz, pagar impostos é um dever, mas pagar mais do que o necessário é jogar dinheiro fora. Verdade. E como funciona esse planejamento? É só contratar um contador e pronto. Não é tão simples assim. O planejamento tributário exige uma análise profunda da legislação, do tipo de negócio da empresa e das suas operações. É bem complexo. É preciso identificar quais são os regimes tributários mais vantajosos, quais são os incentivos fiscais que a empresa pode aproveitar e quais são as melhores práticas para evitar problemas com o fisco. É como montar um quebra-cabeça. Você precisa encontrar as peças certas e encaixá-las da forma correta para ter o resultado desejado. Então é preciso ter um conhecimento bem específico, né? Tipo, entender as leis, os regimes tributários, os incentivos fiscais. Sim, é importante ter um contador especialista em planejamento tributário que possa orientar a empresa na tomada de decisões e garantir que tudo esteja dentro da lei. Ele vai ser o seu guia nesse labirinto tributário, te ajudando a encontrar os melhores caminhos para otimizar os seus recursos. Entendi. E quais são os benefícios de um bom planejamento tributário? Os benefícios são muitos. Além de reduzir a carga tributária, o planejamento tributário ajuda a empresa a ter o melhor controle do seu fluxo de caixa, a evitar multas e penalidades por erros ou atrasos no pagamento de impostos e a ter uma gestão financeira mais eficiente. É como uma injeção de ânimo nas finanças da sua empresa, Uma baita ajuda. liberando recursos para investir em outras áreas e impulsionar o crescimento do negócio. Ou seja, é um investimento que vale a pena. E para as pessoas físicas, o planejamento tributário também é importante. Tipo, na hora de declarar o imposto de renda, por exemplo. Sim, apesar de não ser tão complexo quanto para as empresas, o planejamento tributário também pode trazer benefícios para as pessoas físicas. Por exemplo, na declaração do imposto de renda, é possível você escolher entre diferentes tipos de deduções, como despesas médicas, educacionais e com dependentes. E ao invés de deixar para a última hora e fazer tudo correndo, planejar com antecedência te dá mais tempo para analisar as melhores opções e garantir que você está pagando o imposto correto, sem deixar dinheiro na mesa. E como saber qual é a melhor opção? Tipo, qual tipo de dedução é mais vantajosa para mim? É importante consultar um contador ou um especialista em planejamento financeiro para analisar a sua situação individual e te orientar na escolha das melhores opções. Procurar um especialista. Eles vão te ajudar a entender as regras das deduções permitidas e te mostrar o caminho mais vantajoso para declarar o seu imposto de renda. Perfeito. Planejamento financeiro, gestão de fluxos de caixa, renegociação de dívidas e planejamento tributário. Nossa, cobrimos muita coisa importante nesse bloco, hein? Cobrimos bastante coisa. E ainda tem mais. No próximo bloco a gente vai falar sobre investimentos, que são essenciais para fazer o seu dinheiro render e te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros de forma mais rápida. É como plantar uma semente e vê-la crescer, É isso aí? gerando frutos que você poderá colher no futuro. Boa analogia. Isso aí. Fiquem ligados que a gente já volta para a última parte do nosso Educatoxo Nova sobre planejamento financeiro. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso Educatoxo Nova sobre planejamento financeiro. Nos blocos anteriores, a gente desvendou os mistérios do planejamento, aprendeu a gerenciar o fluxo de caixa, como renegociar dívidas e até a importância do planejamento tributário. Mas agora, com as finanças organizadas, chegou a hora de falar sobre como fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Chegou a hora de falar de investimentos. Exatamente. Investir é como plantar uma semente, né? É, tipo, plantar uma sementinha. E vê-la crescer, gerando frutos que você poderá colher no futuro. É fundamental para alcançar seus objetivos financeiros mais rápido, com mais segurança. E não precisa ser nenhum expert em economia para começar, viu? Não precisa. Com um pouco de estudo, planejamento, qualquer um pode se tornar um investidor. Verdade. Mas por onde começar? O mundo dos investimentos parece tão complexo. Calma, a gente ajuda. O primeiro passo é você definir os seus objetivos financeiros. Meus objetivos. O que você quer alcançar com seus investimentos? Comprar um imóvel, fazer uma viagem dos sonhos, garantir uma aposentadoria tranquila, ter clareza dos seus objetivos, te ajuda a escolher os investimentos mais adequados para o seu perfil. É como escolher um destino para suas férias. Você precisa saber o que quer fazer, quanto tempo tem disponível, quanto pode gastar para escolher o lugar ideal. Faz sentido. E depois de definir os objetivos, qual é o próximo passo? Avaliar o seu perfil de risco. Perfil de risco. Cada pessoa tem uma tolerância diferente a riscos, né?
Algumas pessoas são mais conservadoras e preferem investimentos com menor risco e retorno, como a caderneta de poupança ou títulos do Tesouro Direto. Já outras pessoas são mais arrojadas e buscam investimentos com maior potencial de lucro, mas também com maior risco de perdas, como ações na bolsa de valores ou investimentos em startups. É como escolher uma montanha-russa. Algumas pessoas preferem as mais tranquilas, enquanto outros buscam adrenalina e emoção. Entendi. É importante saber qual o nível de risco que a gente está disposto a correr, mas e como saber qual é o meu perfil de risco? Existem diversos testes online que te ajudam a traçar o seu perfil. Mas o ideal é você conversar com um profissional de investimentos, Conversar com um especialista. que vai te ajudar a entender melhor suas características e tolerância a riscos, além de te indicar os investimentos mais adequados para o seu perfil. É como ir ao médico. Um profissional capacitado pode te dar um diagnóstico preciso e te indicar o melhor tratamento para a sua situação. Legal. E com os objetivos definidos e o perfil de risco traçado, como escolher os melhores investimentos? O mercado oferece uma infinidade de opções, né? Ações, títulos públicos, fundos de investimento, imóveis. É importante você diversificar os seus investimentos. Diversificar. Ou seja, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Distribuir seu capital em diferentes tipos de investimento reduz o risco e aumenta as chances de bons retornos. É como montar um time de futebol. Você precisa ter jogadores de diferentes posições para ter um time equilibrado e competitivo. Diversificar é a palavra-chave. E lembrei de uma coisa que a gente viu durante a nossa pesquisa. Existem investimentos para todos os bolsos, né? Exatamente. Você pode começar com investimentos de baixo valor, como o Tesouro Direto, onde é possível investir a partir de R$ 30. Ou fundos de investimento que também oferecem opções com valores iniciais acessíveis. Que legal. Dá para começar com pouco. O importante é começar a investir o quanto antes para aproveitar os juros compostos, que são como uma bola de neve que cresce exponencialmente ao longo do tempo. Quanto mais cedo você começar, mais tempo você vai ter para acumular patrimônio. Juros compostos, a mágica do longo prazo. Mas e para quem busca investimentos mais sofisticados com maior potencial de retorno? Existem opções como ações de empresas, fundos imobiliários, investimentos em startups e até mesmo investimentos no exterior. Mas lembre-se, quanto maior o potencial de retorno, maior o risco. É como escalar uma montanha. Quanto mais alto você quer chegar, mais desafiadora vai ser a escalada. Ou seja, é preciso ter cautela e buscar sempre informação antes de tomar qualquer decisão, né? Com certeza. E nunca invista em algo que você não entende completamente. Busque informação, converse com especialistas, leia livros e artigos sobre o assunto. Conhecimento é seu maior aliado no mundo dos investimentos. É como aprender a dirigir. Você precisa conhecer as regras de trânsito, saber como funciona o carro e praticar bastante antes de pegar a estrada sozinho. E se, mesmo com todo esse cuidado, as coisas não saírem como planejado? Imprevistos acontecem, né? Imprevistos acontecem, mas não se desespere. Faz parte. O importante é manter a calma, buscar a ajuda de um profissional, revisar os seus investimentos periodicamente, ajustar a sua estratégia conforme necessário e ter paciência. Paciência. São a chave para o sucesso no longo prazo. Lembre-se, o mercado financeiro é cíclico, com momentos de alta e de baixa. É como uma montanha-russa. O importante é manter a disciplina e seguir o seu plano de investimentos, ajustando ele quando necessário. Paciência e disciplina. Parece que essas palavras são importantes em todas as áreas do planejamento financeiro, né? Com certeza. O planejamento financeiro é uma maratona, não uma corrida de curta distância. É preciso ter paciência, disciplina, persistência para alcançar seus objetivos. É como construir uma casa. Tijolo por tijolo, com dedicação e cuidado, você constrói um lar sólido e duradouro. E o mais importante, comemorar cada conquista ao longo do caminho. Afinal, o objetivo do planejamento financeiro é ter uma vida mais tranquila, segura e feliz, né? Exatamente. E esperamos que esse Educatox Nova tenha te inspirado a colocar o seu planejamento em prática e trilhar o caminho para realizar seus sonhos. Lembre-se, o futuro financeiro que você deseja começa com as decisões que você toma hoje. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui, mas a conversa continua nas nossas redes sociais. Compartilhem suas dúvidas, suas experiências, suas dicas de planejamento financeiro com a gente. Até a próxima!